Eu acho que a gente já fez essa piada em algum vídeo da trecheira, mas o Stephen Kingzinho é a cara do Stephen King. Não foi só em algum vídeo na trecheira, foi no seu vídeo de trash list, quando você estava falando desse filme. Nossa, a minha memória é péssima. Inclusive o trash list vai voltar, tá, galera? Fica essa promessa aqui. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é Telefone Preto, que lançou agora em 2022. O filme foi dirigido por Scott Derrickson, que dirigiu os filmes de terror Hellraiser 5, A Entidade e também Doutor Estranho. Doutor Estranho é aquele que o cara toma um chá de fita, fica doidão e tem uma brisa com a Tilda Swinton? É esse mesmo. Entendi, um dos filmes mais chatos que eu já vi em toda a minha vida. Mas assim, tipo, muito filme da Tilda Swinton dá pra classificar desse jeito. Tomar chá de fita e encontrar com a Tilda Swinton. É tipo Suspira de 2018, assim. Pode ser As Crônicas de Nárnia também. O filme estrela o garoto Mason Thames como protagonista e o Ethan Hawke interpretando um vilão bem perturbador. O Telefone Preto foi inspirado em um conto do Joe Hill, que é o Stephen Kingzinho, que é o filho dele. E ele é um filme desses que mistura terror real com sobrenatural, tem protagonistas jovens e é um filme retrô, tem toda uma estética dos anos 70. Ele tem uma história bem original e cativante, mas parece que foi feito para surfar um pouco nessa onda de Stranger Things, porque tem vários elementos parecidos, né? O sobrenatural e a história envolvendo criança. E também tem uma semelhança com os filmes do It também, até porque o Stephen King é pai do maluco. Só que eu acho que o Telefone Preto ele é menos grandioso que esses dois. Ele é uma história simples, pequena, que funciona quase todo em um ambiente só, tem um vilão marcante ali e um protagonista bem escrito também. É um tipo de filme que é bem competente, consegue ter momentos bem tensos, não é muito mirabolante, não vai mudar a vida de ninguém, eu acho, não vai ser o melhor filme que eu vi, mas com certeza foi um terror bem feito e acho que foi um bom filme no geral. Mas antes da gente falar mais dele, a gente vai pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram o Telefone Preto. O que vocês acham desse filme? Se vocês atenderiam o Telefone Preto sabendo que pode ser uma ligação do além ou uma ligação da TIM. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então considere virar membro. Quando você é membro da Trecheira, além de apoiar a gente, você também tem acesso a conteúdo exclusivo e pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal pelas votações dos membros. Então é isso, então vamos falar do filme agora, vamos à trama. Sem spoiler por enquanto. Telefone Preto é sobre Finney, que mora num subúrbio qualquer lá com a irmã porradeira e o pai alcoólatra abusivo dos dois. O rolê é que nesse subúrbio tem um cara desconhecido que tá sequestrando meninos e geral presume que tá matando eles também, já que eles nunca apareceram de novo. Então um dia, voltando do colégio, o Finney é pego pelo sequestrador e acorda preso em um porão que tem só um colchão e um telefone preto na parede. O sequestrador fala que o telefone não funciona, mas o Finney consegue escutar ele tocar e quando ele atende consegue falar com os fantasmas dos meninos que foram anteriormente sequestrados. E os fantasmas estão lá tentando dar dicas do que fazer pro Finney conseguir escapar do sequestrador, que eventualmente vai tentar matar ele. A primeira coisa que a gente observa nesse filme, assim, logo no começo, é como ele acertou, assim, certeiro o visual nos 70. Que a história se passa em 1978, se eu não me engano. Tudo aqui tá muito bom, assim, a direção de arte, os props, os figurinos, a fotografia. Ainda mais no começo, quando tem mais cena externa de dia, que os personagens estão indo e voltando do colégio, andando na rua, são cenas que parecem que foram tiradas diretamente do Halloween do John Carpenter, assim, pelo menos pelo visual. Tem algumas semelhanças visuais com os filmes do It também, que eu não sei se são propositais ou não, até porque eu não li o conto, então eu não sei se tem no livro ou não. Mas o vilão ataca as crianças e ele usa uns balões de gás hélio, só que ao invés de ser vermelhos, igual ao do Pennywise, são pretos. E tem umas cenas paralelas também, tipo a menina correndo na chuva com uma capa de chuva amarela, igualzinho o It. Ou o menino que pega uma faca e corta uns negócios no braço do outro menino, tal qual o Henry Bowers faz no It, que tenta cortar, escrever um negócio com a faca na barriga do menino. Eu também não li o conto, mas eu li na internet que parece que nesse conto do Telefone Preto, o sequestrador é um palhaço. Mas nesse filme eles trocaram e fizeram ele ser um mágico porque estavam com medo de ficar muito parecido com o It mesmo. Que eu acho que é curioso porque aí eles têm essas cenas que parecem ser do It. Eu não sei o tanto que tá no livro, mas eu acho bonitinho ser uma homenagem, visto que é o filho dele. Eu imagino assim, né, tipo, que obviamente o Stephen Kingzinho, ele já deve ter lido It. Eu imagino se ele só não pegou e falou, porra, e se eu fizesse um personagem que é praticamente um Pennywise, só que realista? Um Pennywise que é uma pessoa ali
Eu gosto também do visual dos flashbacks que acontecem na trama. Eles são meio flashbacks e meio sonho-visões que a irmã do protagonista tá tendo. E essas visões contam a história dos meninos que foram sequestrados antes. E todas elas foram muito estilizadas. O Derrickson gravou tudo com um filme Super 8, que é aquele filme bem caseiro, a pior qualidade, VHS antigo. E ele editou tudo como se fosse essa estética mesmo de filme caseiro. Então tem vários pulos na imagem, jump cuts, né, esse tipo de coisa. O que eu acho que também dá pra relacionar com o Sinister, a entidade, porque pra mim o Black Phone ele funciona quase como um sucessor espiritual do Sinister. Mas é engraçado porque os dois filmes têm bastante coisa em comum também. Os dois têm um vilão cabeludo que sequestra criança, os dois têm essas crianças aparecendo como assombração, porém com objetivos diferentes em relação ao protagonista, e os dois usam essa estética da fita Super 8 pra contar a história dessas crianças. Só que no Sinister as fitas Super 8 são diegéticas, né? Os personagens estão vendo as fitas também. Nesse foi só porque sim. E os dois filmes têm o Ethan Hawke e o James Ransone. E eu digo isso tudo como algo positivo, porque eu acho que A Entidade é um ótimo filme de terror, e se o Black Phone conseguiu capturar bem a atmosfera dele, ele fez um bom trabalho. E igual A Entidade, o roteiro é muito bom em construir o mistério, porque a trama principal acontece quando o menino é sequestrado. Só que até isso acontecer, tem bastante tempo de filme, ele se dá o trabalho de desenvolver a história da família, então você se identifica lá, você cria uma empatia por eles. E até a parte do telefone preto em si é bem preparada, porque o telefone toca algumas vezes, e o personagem não atende, até que ele decide atender e aí ninguém fala nada, só depois que ele ouve a voz do fantasma e consegue conversar. Então, de fato, tem um medo ali, tem uma tensão criada pra isso acontecer. Eu gosto também que essa parte do sobrenatural nunca é explicada. O telefone tá lá, ele toca e você consegue falar com outro mundo e é só isso, não precisa saber mais nada. O máximo que eles falam de justificativa é bem no começo eles explicam, mas a mãe do protagonista era psíquica, ela tinha habilidades sobrenaturais ou alguma coisa assim. E fica meio subentendido que ele herdou esse dom sobrenatural da mãe, do mesmo jeito que a irmã dele herdou também. Mas nada disso é muito desenvolvido além disso. Não é relevante pra trama, a gente quer ver o que vai acontecer, por que tá acontecendo? Precisa. E o Derrickson é bem competente na direção dele. Ele consegue criar tensão e fazer uns bons jumpscares. Isso porque, como a gente já falou, o filme é muito atmosférico. E o diretor aproveita bem a figura do Ethan Hawke, que é um personagem bem perturbador e imprevisível. Tem uma cena que é só ele sentado na cadeira e só isso já é tenso e assustador o suficiente. E os sustos são muito bem feitos, porque os fantasmas não são mal intencionados. Muito pelo contrário, eles são amigos querendo ajudar o menino. Só que ainda assim eles são espíritos se materializando do nada e tão mortos. Então só essa aparição bizarra já gera uns jumpscares bem efetivos. Eu acho bem criativo como ele trabalha com o espaço ali no porão, porque é aquilo, né? Cenas que se passam em uma locação só, que é basicamente um quadrado sem nada, e ele consegue sempre deixar interessante. A câmera vai se movimentando ali, as assombrações vão aparecendo e desaparecendo, enquanto elas estão conversando com o protagonista. Só que elas não estão interagindo diretamente com o protagonista, porque eles não estão ocupando o mesmo espaço físico ali. Então elas estão só olhando para outra direção, ou fazendo outra coisa, ou ficando no fundo em meio às sombras. E uma coisa que eu curti bastante também nesse filme foi a trilha sonora. Porque acho que a principal diferença aqui desse filme para uma coisa meio Stranger Things, ou os filmes do Rua do Medo, por exemplo, parece que eles estão tentando usar a trilha sonora para fazer a galera gostar do filme por associação. Eles só colocam os principais hits e músicas muito conhecidas para ilustrar a década que o filme se passa. E esse filme pega uns rock anos 70 para tocar, que não são exatamente obscuros, mas também não é a primeira coisa que você vai pensar, tipo uma música do Switch que toca em um momento, ou uma música do Edgar Winter que toca no começo. Mas acho que pra mim o melhor uso de música nesse filme foi um momento tenso no final que acontece todo ao som de On The Run do Pink Floyd, porque acho que um filme desses que tem trilha sonora feita pra galera bater palma no cinema pegaria uma música do Pink Floyd super conhecida. Mas nesse filme eles pegaram uma música que é tipo o lado B do Dark Side of the Moon, que é um instrumental super esquisito, mas é tenso e frenético e captura muito bem o sentimento daquela cena ali no momento. É até engraçado você falar isso, porque a gente já fez uma analogia com Stranger Things, entre o filme Stranger Things, e Stranger Things é justamente o contrário, né? Eles pegam, tipo, música bombando, música que a letra é super expositiva com o que tá acontecendo na cena, e bota ali. Esse filme não, isso é muito bom. Eu acho muito bom esse rolê do Pink Floyd, eles pegarem uma música instrumental, porque acho que se alguém tá assistindo o filme e não conhece a música, provavelmente vai achar que é só uma parte da trilha sonora do filme mesmo, não que é uma música de uma banda que foi colocada ali. A gente tava no cinema, e aí o Oswaldo falou pra mim, isso é Pink Floyd, não é? Eu falei, cara, eu acho que é, mas eu não tenho certeza. Eu abri o Shazam também do filme.
E de fato era Pink Floyd. E falando de referência obscura, eu achei legal que eles quiseram colocar o personagem principal assistindo um filme de terror na TV. E eles também pegaram um filme bem aleatório, que é o The Tingler, do William Castle, que eu inclusive já falei na Trashback aqui no canal, que é um filme bem esquecido, que eu acho legal ele ter sido trazido de volta pra um filme que tem sido um sucesso de bilheteria. A gente tem que falar dos personagens ainda, os protagonistas e o vilão, que já tá se encaminhando aí pra virar um vilão icônico do terror. E também tem que falar do final da trama, que tem uma galera que tá reclamando. Então a gente vai entrar na spoiler zone, mas se você ainda não viu o filme e não quer saber o que acontece, saiba que no final a avaliação vai ser positiva, a gente recomenda telefone preto. Então, mas deixa o vídeo rolando até o final, tá? Só bota no modo aí e deixa rolando. You've just crossed over into the spoiler zone. O elenco desse filme é um dos responsáveis por elevar ele bastante. O protagonista manda muito bem, que é um personagem que tem um ponto de virada forte ali, porque ele começa como pacifista, um menino meio bobo, que apanha no colégio, e ele tem que ir aprendendo a se virar e a lutar pra conseguir sobreviver no final. Mas ele é muito inteligente e ele consegue manter a calma praticamente o filme todo. Tem vários momentos dele com o sequestrador que ele fica conversando ali, tentando buscar mais informação, tentando entender onde é que ele tá, quem é o cara. E aí ele vai começando a se situar melhor ali com isso. E é claro que os fantasmas ajudam também, né? Tem um momento de direção de atores que eu acho muito bom nesse filme, que é quando um dos fantasmas, que é o amiguinho dele que luta, tá ensinando ele, fazendo o telecurso lá, ensinando ele a lutar pelo telefone. E a cena é enquadrada assim de um jeito que tá o menino da luta atrás fazendo o movimento dele e o menino na frente, só que o menino começa todo travadão e aí enquanto ele vai ensinando, não, vai, você consegue, o protagonista vai adaptando o movimento dele até no final os dois estarem fazendo o mesmo movimento sincronizado, assim. O pai dele é interpretado por um ator que eu acho muito bom, mas que não é tão valorizado assim, que é o Jeremy Davis, que eu sempre lembro por causa de séries tipo Lost ou Justified. Inclusive, ele venceu o Emmy por causa da atuação dele em Justified. A famosa série que o Val obriga todo mundo a assistir. E ele sempre faz um personagem que é meio perturbado e traumatizado com alguma coisa. E não somos todos. Nesse filme não é diferente, ele interpreta o pai alcoólatra e abusivo dos protagonistas, e ele deixa bem claro que ele é traumatizado com a morte da mulher que se matou e ele culpa o dom sobrenatural dela, por isso ele não quer que os filhos desenvolvam um dom sobrenatural também. Eu acho legal o personagem porque cria essa dinâmica do protagonista, porque no começo estabelece que o pai dele odeia barulho na casa, qualquer sonzinho que a galera faz ele reclama. Então o protagonista, quando ele, sei lá, tem que fazer café da manhã, ele tem que ser super silencioso. O que acaba ajudando ele quando ele tenta escapar do Ethan Hawke na metade do filme, que ele tem que passar pelo Ethan Hawke dormindo sem fazer som nenhum e ele consegue fazer isso de boa. A única coisa que estraga é que o cachorro do Ethan Hawke percebe ele. O problema do personagem do pai é que ele é meio mal resolvido, porque na metade do filme ele decide aceitar os poderes sobrenaturais da filha e ajuda ela a encontrar a casa que ela sonhou, que supostamente o irmão tá lá. E aí do meio pro final ele meio que some de foco, até que no final ele volta, abraça os filhos e pede perdão pelos anos de abuso e parece que ele mudou da noite pro dia. Agora ele superou os traumas, não é mais abusivo, virou o pai do ano, assim, é uma mudança muito brusca. A irmã é uma personagem muito boa também, porque além dela ter poderes sobrenaturais, a menina tem atitude, ela é porradeira, ela vai pra cima, ela vê que o irmão dela tá apanhando dos meninos, a menina pega uma pedra e vai pra cima da cabeça do garoto. E a menina também é muito desbocada. Quando os detetives vão interrogar ela, ela xinga os detetives, ela fica, porra, meu irmão, vocês acham que eu que sou a sequestradora? E quando ela vai rezar, ela fica puta que não tem resposta de Jesus e xinga Jesus também. Ela é incrível. Tem o personagem do James Ransome também, que ele interpreta o irmão do Ethan Hawke. Ele não sabe que o Ethan Hawke é o assassino, e ele fica o dia inteiro em casa se drogando e fazendo a planilha do Excel dele lá, tentando descobrir quem é o assassino por pura falta do que fazer. É até engraçado quando a polícia vira e fala, por que você tá fazendo isso? Ele fala, eu tô desempregado. Ele é um personagem figura cômica muito aleatório ali, que acho que nem encaixa muito com o resto do filme, porque todo mundo tá numa coisa mais séria, mais natural ali, e ele tá com o cabelo do Arizona Nunca Mais lá do Nicolas Cage, com os trajes do Ace Ventura, sendo um personagem muito caricato. E mais um fake de Gyllenhaal pra nossa lista, né? É engraçado porque é praticamente a mesma coisa que o Jake Gyllenhaal faz em Zodíaco, é esse personagem.
Olha só, muita camada. Na verdade, o filme é toda uma grande autoconsciência. Só que no final ele não serve pra nada, porque quando ele finalmente descobre que o menino tá no porão dele esse tempo todo, o Ethan Hawke simplesmente mata ele. Então ele só foi uma falsa esperança mesmo. E o vilão sequestrador também é muito bom, e como eu já falei, ele tem potencial pra virar um vilão clássico do terror. E pelo menos no visual ele já se garante, né? Porque o Ethan Hawke usa aquela máscara de demônio que foi criada pelo mestre dos efeitos especiais Tom Savini. E a máscara se divide em duas. Então ele tem 3 visuais ali, com a máscara completa, só com a parte de cima e só com a parte de baixo. E dependendo da atitude dele na cena, parece que são personagens diferentes mesmo. Porque hora ele tá mais agressivo, hora ele tá mais calmo. Eu nem sei dizer se a cara do Ethan Hawke aparece mesmo no filme. O menino arranca a máscara dele no final, mas ele fica escondendo o rosto, então fica uma parada meio obscura ali. E o Ethan Hawke tá muito bem no filme, é bizarro como ele consegue fazer um personagem perturbador sem precisar de muita coisa. Porque tem várias cenas que ele tá agindo super educado, falando em voz baixa, respondendo o protagonista com muita calma, mas a própria voz dele ali tá esquisita, tá uma coisa desconcertante ali. Tem uma coisa que eu acho mal aproveitada só, é que o começo estabelece ele como mágico. Eu acho que isso podia fazer parte da personalidade dele de alguma maneira, fazer uns truques com o protagonista, alguma coisa assim, mas é aquilo, né? Ele não era um mágico na história original, então acho que eles não quiseram inventar muito. Mas o fato dele ser mágico significa que ele tem uma van preta escrito Abracadabra do lado, que eu acho que também é um visual meio icônico ali pra colocar no filme. E o passado do Ethan Hawke, a relação dele com o telefone também ficam mal explicados. Porque além do Finney, ele é a única pessoa que também consegue ouvir o telefone tocar. Então fica implícito que ele também tem alguma coisa de sobrenatural que não é explorado, não é explicado, nem nada. E o filme parece que fica um pouco receoso de entrar em temas mais pesados. Então não fica muito claro o que o Ethan Hawke fazia com os meninos, se ele matava, se ele molestava, como ele escolhia essas crianças, de onde vinha essa tara dele por punir as crianças que fizeram algo errado. Todo esse aspecto do personagem fica um pouco raso. A única coisa que eles explicam mesmo é que ele tinha 2 casas, uma que ele deixava os meninos presos, a outra que ele enterrava os corpos, mas isso também não serve pra muita coisa, serve pra causar um suspense no final, porque os policiais chegam na casa errada, mas é só isso. Mas eu acho que o filme faz uma parada legal, que é, ele não foca tanto no assassino, mas ele dá bastante destaque para cada uma das vítimas. Cada hora tem um fantasma diferente falando com o protagonista e você consegue ter uma ideia de quem eles eram ali. São 5 fantasmas, sendo que 3 têm bastante destaque, que é o menino do beisebol, que era um conhecido do protagonista, que tem um flashback contando a vida toda dele. O menino da luta, que era o amigo pessoal do protagonista. E é muito doido isso, porque serve para estabelecer o perigo do Ethan Hawke, porque eles colocam esse personagem que na primeira cena dele ele tá sentando a porrada no moleque que é o dobro do tamanho dele, e depois ele também é capturado pelo sequestrador e morre como todos os outros, então já estabelece o perigo ali logo de cara. E tem o menino do pinball, que é aquele estereótipo do menino roqueiro Billy Stranger Things, que tem uma cena muito boa porque ele tem um diálogo com o protagonista pelo telefone, e a gente vê isso primeiro pelo lado do protagonista preso no porão, mas depois a gente vê esse diálogo pelo lado do fantasma, pela visão da irmã dele, né, que tá sonhando com o menino. E o sonho todo é como se ele estivesse guiando ela pra casa do assassino pra mostrar onde que eles estão, e ele tá falando com os dois ao mesmo tempo, então tem algumas frases ali que mudam o contexto quando a gente vê essa cena pelo outro lado. Eu achei muito bem feito. Eu amo que tem uma hora que o Finney agradece, que ele fala, pô, amigo, obrigado por me ajudar. Ele, te ajudar o cacete? Eu tô nem aí pra você, eu quero é fuder esse filho da puta. Achei tudo. E a construção do roteiro é bem legal, porque cada vez que um dos meninos que morreu fala com o Finney, ele vai descobrindo coisas novas, eles vão contando pra ele o que eles fizeram no tempo que eles estavam em cativeiro. E aí ele descobre fio solto escondido, descobre um buraco no chão, a senha do cadeado que tá anotada na parede e por aí vai. E eu gostei bastante que no final ele junta tudo que ele aprendeu com cada fantasma pra fazer uma armadilha e derrotar o Ethan Hawke. Ele faz o Ethan Hawke tropeçar com o cabo do menino que entregava jornal, aí o Hawke quebra a perna caindo no buraco que o menino do beisebol fez no porão. E ele usa o telefone com terra dentro para dar peso, que foi a dica do menino da luta, pra socar a cara do Ethan Hawke. Ele quebra o Ethan Hawke na porrada. O que, assim, se a gente parar pra analisar, complicado, né? Porque o menino tem 1,30 m e deu uma chave de braço no Ethan Hawke, que é, porra, grandão, sarado. Eu achei justificável ele quebrar o pescoço do Ethan Hawke no final. Ele tá estrangulando o Ethan Hawke com o cabo do telefone. E desde o começo, a primeira coisa que estabelece no começo do filme é que o menino joga beisebol, o protagonista, e ele arremessa a bola muito forte. Que o menino lá do beisebol vira pra ele e fala, caraca, teu braço é um míssil. Então pelo menos essa habilidade foi apresentada. Ele tem um braço que é um míssil. Ele quebrou o pescoço do Ethan Hawke como se ele estivesse arremessando a bolinha. Eu vou deixar passar,
porque eu achei o filme fofo. O braço do menino é um míssel, ele joga bolinha no jogo, então ele consegue dar um chave de braço num sequestrador fodão, mas tudo bem. Mas é também pra ele não ser inútil, Karina, porque pra ele matar o Ethan Hawke, ele não pode só usar a habilidade dos outros, ele tem que usar uma habilidade que seja dele mesmo. Ele tem que usar um pouquinho de cada fantasma, mas tem que ter um pouquinho dele ali também, porque senão a vitória não vai ter gosto. Vai parecer que entregaram tudo de bandeja pra ele. Aí a única habilidade que conseguiram colocar no menino é que ele é super força. E aí depois o cachorro do Ethan Hawke tá guardando a porta e ele usa a carne do freezer, que tem toda essa sequência do freezer que o menino do pinball faz ele quebrar a parede e chegar num freezer secreto que tava trancado também. Mas aí ele pega uma carne que tava no freezer pra distrair o cachorro e usa a combinação do cadeado que foi dada pelo menino, que a caracterização dele que era um menino introvertido que ninguém notou que sumiu. Mas aí ele sabia a combinação do cadeado, ele usa isso pra escapar da casa. Então foi um final legal, assim, tipo, ele usando tudo que ele aprendeu ao longo do filme pra conseguir escapar ali. Mas é isso, eu achei que o filme fosse ser um terrorzão brabo, acabou que foi uma história de amadurecimento, né? O famoso coming of age, o menino ali aprendendo a ser quem ele é, mas no final eu achei bem fofo, achei super bonitinho. Acho que é legal porque a gente geralmente já vai ver o filme de terror esperando o final pessimista, ainda mais comparando com o Sinister, que tem um final extremamente pessimista. E a gente vai nesse pensando, né, que tem uma atmosfera macabra, parecida. Você já acha que vai acabar em desastre todo, mas aí tem um final super feliz, assim, meio pra cima, que é legal também, é uma coisa diferente no terror deprimente de hoje em dia. Acaba com a energia lá em cima. Você sai do cinema achando o máximo, querendo ouvir Pink Floyd e curtir a vida. Mas enfim, Telefone Preto é um terror bem eficiente. Talvez ele seja um pouco inofensivo, ele não se aprofunda muito em alguns temas mais pesados e ele parece que nunca chega no potencial máximo que a premissa dele tem. Mas ainda assim, é um filme bem atmosférico, com um vilão muito bom e um visual bem bonito também. É um filme bem legal de assistir e a gente coloca ele como notável. Qual que é a classificação indicativa desse filme? Eu imagino que seja PG-13. Deve ser PG-13, porque não tem muito sangue, nem gore. E acho que não lembro se tem... tem bastante palavrão, né? Acho que a menina xinga bastante. Mas... Talvez ele seja R por palavrão e por momentos assustadores, que às vezes isso pode dar classificação indicativa maior. Tipo, quando o menino tá pendurado aleatoriamente no ar, como se tivesse um exorcismo. E isso é uma cena que pode prejudicar assim, a classificação indicativa. Eu acho que o que falta ali pode descobrir, né? O que falta ali é coragem pra fazer o filme ser classificação 18 anos. Que se fosse 18 anos, meu amor, eles botassem um negócio mais pesadão, eu acho que eu ia gostar mais. Mas é um bom filme. Mas ainda assim, eu acho que não é muita proposta. Se eu vou colocar o Ethan Hawke slasher matando um monte de criança, é R. É classificação 16 anos.